Milionário surpreende ao atender pedido de mendiga negra para comer sobras na cozinha. Tiago era conhecido como o empresário mais frio e inescrupuloso da cidade, dono de uma verdadeira rede de restaurantes de luxo. Suas mãos controlavam cada garfada servida naquele pedaço da metrópole. O nome dele, sussurrado com respeito ou medo, carregava o peso de um império que crescia implacável, amparado por contratos milionários e clientes endinheirados que jamais colocavam os pés na cozinha, porque lá só chefes e funcionários entravam. Até que, numa noite típica de calor sufocante e céu carregado, algo aconteceu. Uma mulher negra, cabelos enrolados e rosto marcado pela vida dura da rua, parou à porta principal de um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Clara era sua presença inesperada, pequena e trêmula, com olhos cheios de súplica, que se fixaram diretamente em Tiago quando ele saiu para uma rápida inspeção. "Por favor, só as sobras", ela disse com a voz rouca. Voz que... "Quem é essa gente no meu salão?" Cochicharam. Tiago, porém, não se afastou. Algo naquela ousadia, naquele pedido inesperado, o prendeu. Sem um pingo da impassibilidade habitual, ele abriu uma fresta na porta da cozinha. "Entra", ordenou, a voz cortante, mas curiosa. Clara hesitou. Depois adentrou um mundo que nunca imaginara tocar. O cheiro intenso de temperos caros, a luz baixa e quente, as panelas de prata brilhando com restos de pratos caríssimos e irreais. Ela sentou-se diante dele, quando o chefe apresentou um prato especial, simples, quase humilde para aquele espaço. Sobras organizadas como relíquias. Tiago encarava Clara como se visse um fantasma do passado, algo afundado em memórias que ele há muito tentava enterrar. Violência, segredos sufocados no silêncio das paredes da casa onde cresceu, tudo veio explodir dentro dele em impulsos repentinos. Para ele, não podia ser só fome. Havia algo mais. Clara, por sua vez, mantinha um sorriso tênue e máscara de resistência, como quem carrega um segredo guardado, em silenciosa conspiração. Nesse instante, câmeras invisíveis captavam o inesperado. Um ruído estridente irrompeu. Alarmes dispararam. Vozes gritando, "Invasão!" Segurança correndo em direção ao salão. Em meio à confusão, Tiago sentiu o corpo de Clara ser puxado. Um grito abafado que parecia sair de dentro da própria alma dele. O jogo tinha começado. Vulnerabilidades pulsavam no ar. Um duelo entre poder e medo. Clara sussurrou algo que paralisou Tiago. "Eu sei o que você esconde, e sei que seu império pode cair." Ele congelou. A arrogância que sustentava a fortaleza que construiu balançava. O passado estava vivo, presente. A verdade mais cruel batia na porta como um trovão. A pergunta urgente estalou fundo no peito. Continuar no jogo frio ou abrir a porta das próprias feridas? E quando tudo parecia prestes a explodir em caos, um movimento inesperado, um silêncio cortante. Algo mudou. Mas o quê? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão se espalhava pelo ar, envolvendo Tiago e Clara em um silêncio cortante. O tumulto fora do restaurante crescia, mas tudo que ele conseguia focar era no olhar profundo e penetrante da mulher diante dele. Então, de repente, no centro dessa confusão, um estrondo. A porta da cozinha se abriu bruscamente e 2 homens com fardas da segurança entraram, rostos determinados. Tiago, o que você está fazendo aqui? Um dos seguranças, Pedro, gritou, chamando a atenção de todos. O nome ecoou como uma sentença, e Tiago sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele nunca imaginou ver um rosto conhecido nesse cenário. Deixe ela! Apenas deixe-a! Tiago disse, frustrado, mas uma sombra de dúvida se arrastava por sua voz. Clara olhou para ele com uma expressão de confusão, incerteza e, ainda assim, uma centelha de esperança. Esse era o momento em que tudo poderia mudar. Mas então, antes que qualquer um pudesse reagir, algo mais chocante aconteceu. Clara, em um impulso, se levantou. Em vez de correr, ela pegou uma pequena bolsa de tecido que estava ao seu lado e a abriu com rapidez. Dentro havia uma série de papéis amassados, documentos que pareciam antigos. Ela olhou diretamente para Tiago e, num movimento quase teatral, começou a despejar o conteúdo no chão. Você não conhece a verdade! Ela gritou, sua voz ecoando pela cozinha, agora silenciosa. Os papéis voaram como folhas ao vento, alguns caindo perto dos pés de Tiago. Ele se abaixou para pegar um deles e, ao ler, sua expressão se transformou. O que ele viu era mais do que um simples documento. Eram registros, fotografias da infância de Clara, momentos congelados no tempo, e quando ele olhou mais de perto, reconheceu um rosto, o rosto de sua própria mãe. O mundo ao redor de Tiago parou. A conexão entre eles não era uma mera coincidência. A informação que parecia tão distante agora vibrava na realidade. Clara era mais do que uma estranha. Ela tinha laços que o ligavam a um passado que ele pensava ter deixado para trás. A mulher que suplicava por sobras de comida era parte de uma história que ele não queria lembrar. Ele virou-se para Clara, seus olhos estavam arregalados. O que você está dizendo? Como isso é possível? Clara respirou fundo. Suas mãos tremiam. Você nunca soube. Eles te esconderam a verdade. Sua mãe, ela cuidou de mim. A multidão fora da cozinha, os clientes, os outros funcionários, todos agora estavam com a atenção voltada para eles. Murmúrios e olhares curiosos começaram a se espalhar novamente. Era um espetáculo, diante dos olhos de um público que antes estava preso em seu próprio mundo de luxos. Os seguranças ainda estavam em choque, e a mão de Tiago, que até então era firme e controladora, agora estava palpável com insegurança. Os ecos do passado batiam em sua mente como um tambor. Uma verdade que ele nunca ousara confrontar. E assim, no calor da revelação, Tiago encarou Clara, as palavras suspensas entre eles. A vulnerabilidade que ele sempre evitou agora se tornava uma constante, um confronto direto. Ele sabia que sua vida mudaria para sempre, mas o que fazer a seguir? O destino estava em suas mãos.
pesado e claro. A tensão cresceu, carregada de perguntas e sentimentos que gritavam por respostas. E, no fundo, Tiago sentiu uma faísca de algo novo. Uma chance de redenção, ou talvez de destruição. O que você vai fazer agora, Tiago? Clara sussurrou, desafiando-o. Você vai correr ou vai enfrentar a verdade? O silêncio tomou conta mais uma vez, e Tiago olhou para o salão, para a plateia que agora aguardava com grande expectativa. O jogo tinha mudado, e ele teve a certeza de que nada seria como antes. A tensão cresceu, carregada de perguntas e sentimentos. Tiago olhou para o salão, para a plateia que aguardava, e aí algo inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso ecoou do lado de fora, um assobio agudo que cortou o ar. A porta da cozinha se abriu ainda mais, e antes que ele pudesse processar, uma explosão detonou. Vidros se estilhaçaram, mesas e cadeiras foram arremessadas para o lado, e o cheiro de fumaça invadiu o espaço. O caos tomou conta de tudo. Gritos preenchiam o ambiente, enquanto todos tentavam se proteger. Clara caiu ao chão, atordoada, e Tiago sentiu seu coração disparar. Ele se jogou em cima dela, cobrindo-a com seu corpo, o estrondo ainda vibrando em seus ouvidos. Olhou para ela, seus olhos arregalados refletindo o pânico. "Tá tudo bem, fique aqui!" ele gritou, mas sua voz quase se perdeu no tumulto. Pedro e os outros membros da segurança estavam em estado de choque. A equipe se movia rapidamente, tentando conter a situação. "O que foi isso?" exclamou um dos seguranças, enquanto procurava por pontos de fuga. Tiago olhou em volta. Muitas faces conhecidas agora distorcidas pelo medo e pela confusão. O que está acontecendo? Assim que a poeira começou a assentar, um homem emergiu da fumaça, sua silhueta imponente se destacando. Ele usava um capuz, e a maneira como caminhava, lenta e calculada, gelou o sangue nas veias de Tiago. Reconheceu aquele rosto. "Vitor!" ele sussurrou. Um nó se formou em sua garganta. Vitor, seu antigo sócio, aquele que ele acreditava ter deixado para trás. "Tiago, o jogo acabou. Você construiu seu império em cima de mentiras. E agora é hora de encarar a verdade." A voz de Vitor ecoava pela cozinha, carregada de uma fúria implacável. Ele levantou uma pasta de documentos que parecia esfarrapada, os papéis voando ao redor dele. "Isso tudo é o seu legado, mas a verdade não pode permanecer enterrada. Você não vai me chantagear." Tiago gritou de volta, sentindo a adrenalina pulsar. O olhar de Vitor estava cheio de desprezo. "Chantagem? Não! Estou aqui para mostrar o que você realmente é, escondido atrás de um diploma e um terno caro. Mas a sua origem está viva aqui e agora." Ele olhou para Clara, e a expressão dela mudou de confusão para uma consciência súbita. Uma conexão se formou. Tiago sentiu seu estômago revirar. "Espere, o que você sabe sobre ela?" Tiago perguntou, sua voz tremendo. A revelação do passado já estava abalando suas fundações. O que mais ele não sabia? Vitor sorriu, uma satisfação sádica em seus lábios. "Sua mãe mantinha segredos, Tiago. E esses segredos têm um custo." Ele começou a jogar os papéis para Tiago. Registros de transferências de dinheiro, encontros secretos, tudo isso leva a um ponto. A mulher que você acha que é uma mendiga é a chave das suas origens. Enquanto as palavras dele ecoavam, Tiago sentiu o chão se abrir sob ele. Ele tocou um dos papéis.
A verdade começava a se escancarar diante de seus olhos. O nome da mãe de Clara estava ali. Os dados de uma conta, os documentos de adoção, cada um como uma facada em seu peito. O que Vitor estava dizendo era inimaginável. Clara, sua vida, sua história estavam entrelaçadas de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Tiago ficou paralisado, enquanto os murmúrios começavam a ganhar força novamente. Olhares de choque e incredulidade pairando sobre os presentes. Não pode ser! Clara gaguejou, as lágrimas escorrendo. Por que você nunca me contou? A pergunta atravessou o espaço como uma flechada. Um silêncio profundo tomou conta, e em meio à fumaça, o passado e o presente se chocavam. Tiago estava perdido, seus sentimentos uma confusão. O chamado da verdade ecoava, mas a conexão entre ele e Clara tornava tudo ainda mais complicado. Ele sabia que seria impossível sair daquilo sem enfrentar não só Vitor, mas o que ele realmente era. E ali, em meio ao caos, o destino de todos estava nas mãos de Tiago. O que ele decidiria? E como isso mudaria tudo? A pressão era palpável, e as escolhas pairavam como uma nuvem carregada. O que mais havia para descobrir? E quem realmente era Clara nesse enigma? Tiago estava em choque, o olhar fixo em Clara e nas revelações que agora ecoavam por toda a cozinha. O barulho ao redor parecia distante, como se tudo se resumia àquele momento. Seu peito tremia, a verdade do passado ameaçando desmoronar o império que ele havia construído. Clara também estava paralisada, com os olhos arregalados, enquanto seu mundo desabava ao descobrir que tudo o que sabia sobre si mesma poderia ser uma fachada. Diante desses papéis amarelados, as múmias do passado, o destino dos dois se entrelaçava de forma que eles nunca poderiam imaginar. Mas, antes que alguém pudesse digerir aquela verdade devastadora, um novo estrondo ecoou, desta vez mais perto, vindo da entrada do restaurante. A porta se abriu com um golpe, e entre a fumaça e a confusão, um grupo de policiais armados entrou, visivelmente em busca de respostas. Todos ao chão! É uma situação crítica! Um deles gritou, e o caos explodiu novamente. As pessoas começaram a gritar, se jogar no chão, tentando se esconder. Tiago, mantendo o instinto protetor, puxou Clara para baixo, aterrissando juntos no chão refrigerado da cozinha. Vitor! Tiago gritou, percebendo que o antigo sócio havia desaparecido na confusão, levando consigo as revelações e a verdade amarga. O que ele estava tramando? O que ele queria realmente? Então, para um lado da cozinha, algo no rosto de um dos policiais chamou sua atenção. O homem, parecendo mais nervoso do que os outros, mostrou uma certa familiaridade. Tiago, você precisa sair daqui! Ele sussurrou, olhando de soslaio. O rosto dele, algo não encaixava. Peraí, André, o que você está fazendo aqui? O coração de Tiago disparou. André era um amigo da infância, o único que conhecia seu lado mais vulnerável, longe do businessman frio que ele havia se tornado. O olhar aflito de André tinha um misto de preocupação e uma coisa que Tiago não conseguia identificar. Precisamos falar agora. É sobre sua mãe. As palavras saíram rápidas como um tiro. A informação impactou Tiago de um jeito que ele nunca poderia imaginar.
Ela não pode estar envolvida nisso. A negação foi visceral. Imagens de sua infância, aqueles momentos bons que ele pensou ter enterrado, começaram a ressurgir. O que André estava insinuando? Tiago, existem segredos que vão muito além de tudo isso. O policial olhou rapidamente para Clara e um arrepio percorreu o corpo de Tiago. Ela é única e há coisas que você precisa saber. Mas não é seguro aqui. O Vitor sabe de tudo. Do que você está falando? A raiva subiu em Tiago, mas havia um subtexto de medo em sua voz. Como assim? A mãe dele estava ligada a toda essa confusão. Clara, você sabia? Clara balançou a cabeça, atordoada. Não, eu não sei. Eu só sabia da minha vida nas ruas. Mas antes que qualquer um pudesse tomar uma decisão, o grito agudo de um alarme cortou o ar. Uma sirene ecoou, e de repente a porta da cozinha foi arrombada novamente, dando passagem a um novo grupo. Mas dessa vez eram homens com capuzes, armados e o olhar frio de predadores. O Vitor está aqui, pegue ele! Um deles gritou, apontando para Tiago. O seu império acabou. Tiago sentiu um frio na espinha. Ele estava cercado, sua vida começando a desmoronar, e no centro disso tudo estavam Clara e os segredos, que agora pareciam gritar por libertação. O caos aumentava, enquanto o nível de tensão disparava. André puxou Tiago para levantar, mas a confusão tomou conta. Clara tinha se levantado também, o olhar agora determinado. Eu não estou levando a culpa por tudo isso. Ela gritou, desafiando os homens, com os olhos cheios de uma nova força. Não é por aí, Clara. Temos que sair. Tiago gritou de volta. Mas ao avançar, algo chocante aconteceu. Um dos homens encapuzados deu um passo à frente e revelou sua face. Um rosto conhecido, um rosto que Tiago não via há anos. Surpreso, irmão? A voz era gelada como aço. Era Hugo, seu irmão mais novo, que ele pensou estar longe, muito longe da vida que ele havia construído. O que você está fazendo aqui? Tiago gritou, as palavras um misto de incredulidade e dor. Hugo sempre fora um fantasma do passado. Uma lembrança enterrada que ele pensou ter deixado para trás. Você está do lado deles? Você não faz ideia do que está acontecendo, Tiago. A verdade que você escondeu está prestes a vir à tona. Hugo declarou, o olhar fixo, determinado. O mundo de Tiago girou em torno de si, cada revelação aumentando o peso do que estava prestes a acontecer. E naquelas palavras, a última peça do quebra-cabeça começou a se mover. O destino estava em suas mãos, mas os segredos que envolviam sua família eram mais obscuros do que ele jamais poderia imaginar. Tiago ficou paralisado, enquanto o que deveria ser um momento de clareza se tornava um labirinto de desespero e confusão. A pergunta pairava no ar. Qual verdade ele destruiria ou salvaria na tentativa de se libertar? Tiago estava paralisado, o olhar fixo em Hugo, seu irmão mais novo, que um dia foi uma sombra em sua vida. A tensão estava no ar. O cheiro de pólvora das armas perto deles misturava-se com o suor e o medo. Hugo era uma lembrança que ele queria esquecer, um passado que nunca conseguiu superar. Você está do lado deles. Eles não são deles, Tiago. Sou eu que estou aqui para te salvar. Hugo gritou, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e desespero. Ele não era mais o garoto frágil do passado. A vida o moldou em um homem resistente. E ele estava lá por um propósito. A verdade é maior do que você pode imaginar. Nesse momento, do meio da fumaça, os homens de capuz pareciam ameaçadores. As vozes ecoavam,
O caos se instalava e começava a se intensificar. Passos rápidos, gritos, o ambiente pegando fogo. Clara, ainda sentada no chão, olhava para Tiago, confusa e angustiada. O que está acontecendo, Tiago? O que você escondeu de mim? As palavras de Clara o cortaram como uma faca. Ele respirou fundo. Eu não sei o que está acontecendo. E enquanto tentava entender tudo, um som alto de vidro estilhaçando faz a atenção de todos se desviar rapidamente. Os dois homens de capuz se afastaram um pouco, se preparando para agir. E foi então, quando a confusão parecia insuportável, que um tiro ecoou pela cozinha. O barulho fez o coração de todos pararem. A polícia estava tentando conter a situação, mas a balança pendia para o lado de quem tinha mais controle. Tiago viu um dos capuzes balançar, antes de um corpo despencar no chão. Ele não conseguia acreditar no que acontecia. Não é o que você pensa! Gritou Hugo, o semblante desesperado. Ele se virou para Tiago, uma verdade queimando em seus olhos. Tiago, nós somos filhos da mesma mãe, mas essa história não começa nem termina com ela. Tiago sentiu o mundo desafiar sua lógica. Como assim? O coração dele apertava, a pressão subia. Como você pode saber disso? Eu sou o resultado de uma escolha que você nunca soube. Ela virou suas costas quando eu mais precisava. O peso das palavras de Hugo parecia ressoar na cozinha. Um eco que cortou o ar. Tiago estava em choque, suas memórias voltando como um desfile confuso de rostos e emoções. Naquele instante, Clara compreendeu. Você é o irmão mais novo de Tiago? O olhar dela alternava entre surpresa e medo. A revelação a atingiu como um raio. Não pode ser. Hugo foi o que sobrou. O que eles mantiveram longe de você, Tiago. Nossos pais, eles esconderam tudo. A voz de Hugo estava carregada de ressentimento. Nós somos mais do que você pensou. Sua vida perfeita, o seu império, tudo isso é um castelo de cartas. Os capuzes começaram a se aproximar. A tensão estava no limite. Os policiais, que tentavam controlar a situação, estavam cada vez mais nervosos. E a realidade, uma verdade que Tiago nunca poderia imaginar, começou a se desnudear diante dele. Hugo não era só seu irmão. Ele carregava uma parte escura de sua própria história. Uma história que apenas começava a ser revelada. Então, um dos capuzes levantou a mão e, num movimento rápido, disparou uma arma para o chão. O tiro explodiu junto com o barulho que parecia ter congelado o tempo. Todos pararam. E no caos momentâneo, a verdade mais chocante de todas saiu da boca de Hugo. Tiago, Clara é mais do que você imagina. Ela é a filha que a sua mãe abandonou. O ambiente congelou. Tiago olhou para Clara, seu coração disparado, um mar de confusão se formando dentro dele. O que isso significava? O que mais ele ainda tinha que descobrir? O que realmente estava por trás de cada mentira, cada escolha? E em meio ao pânico, a única coisa clara era que nada seria como antes. Enquanto a fumaça ainda pairava no ar, Tiago sentiu que seu mundo desmoronava. Clara é filha da sua mãe? As palavras ficaram pairando, pesadas. Uma revelação tão intensa que ele mal conseguia processar. Clara olhou para ele, confusa, buscando respostas em seus olhos. O ruído ao redor parecia distante, como se
tudo o que importava fosse aquele momento. No entanto, o caos reapareceu. Um novo som cortou o ar. A porta da cozinha foi empurrada brutalmente e o grupo de capuzes se lançou para a frente, armados e determinados. O pânico tomou conta novamente. Os gritos se misturavam ao som de passos apressados e o tilintar de louças quebrando ao chão. "Caiam todos ao chão!" berrou um dos capuzes. Tiago e Clara se abaixaram instintivamente. Hugo estava lá, fazendo o possível para proteger Tiago e Clara com seu corpo. A adrenalina disparou nas veias de Tiago. Ele não podia deixar isso acabar assim. Não agora. "Tiago, ouça-me!" gritou Hugo, meio ofegante. "A verdade é mais complicada do que imagina. E Vitor, ele não é seu único inimigo. Você precisa lembrar que tem aliados mais próximos do que pensa." Mas o aviso de Hugo foi interrompido pela explosão de um gás lacrimogênio que atravessou a cozinha, fazendo todos tossirem e se contorcerem. As lágrimas escorriam dos olhos de Tiago, misturando-se ao desespero. Ele tentou buscar Clara e Hugo com a visão embaçada, mas tudo era confuso. Era como se a vida estivesse fugindo entre seus dedos. Então, em meio à multidão, ele deu de cara com um rosto que não via há muito, o rosto de seu pai, Roberto. "O que você está fazendo aqui?" "Shhh!" Tiago perguntou, com a voz embargada, enquanto o pai parecia mais envelhecido, marcado pelo tempo e pelas escolhas que fez. Ele estava cercado por dois homens, cujas expressões não podiam ser lidas, uma sombra de todo o seu passado. "Tiago, você precisa ouvir. Há muito em jogo aqui." Roberto interveio, o tom tenso e urgente. Cada palavra ressoava como um sino em sua mente. Vitor não foi o único a guardar segredos. Eu também. Tiago sentiu seu coração disparar. "Segredos? Que segredos?" As palavras saíram como um rugido, sua raiva fervendo. Ele não estava preparado para a nova onda de revelações que pareciam surgir a cada instante. Roberto hesitou, os olhos nervosos analisando os capuzes. "Agora não é o momento. Precisamos sair daqui. Eles estão vindo atrás de nós." Mas Tiago não conseguia tirar os olhos de seu pai. A confusão o dominava. Já tinha sido traído uma vez. E agora? O que mais ele seria obrigado a enfrentar? "Cala a boca, pai. Você não pode simplesmente aparecer e..." Mas antes que pudesse terminar, um barulho ensurdecedor ecoou atrás deles. Uma explosão repentina fez o chão tremer e os capuzes começaram a recuar rapidamente. As janelas se estilhaçaram, o pânico tomou conta. E no meio daquela confusão, um flash de luz, um clarão intenso. Tiago virou a cabeça e em um instante, uma sombra se projetou. O cheiro de pólvora e fumaça era avassalador e ele viu alguém se aproximando. Clara estava de pé, com uma arma em sua mão. Os olhos de Tiago se arregalaram. Clara não. Mas naquele instante, ela parecia ter tomado uma decisão. Uma força desconhecida emanava dela, um poder que ele nunca imaginaria que ela tinha. "Você não entende." Ela gritou com a voz trêmula, mas determinada. "Eu sou mais do que uma mendiga. Eu sou parte disso tudo." O mundo ao redor de Tiago desabou. A ideia de Clara como uma figura de vulnerabilidade nunca mais seria a mesma. Ela levantou a arma. "E agora, eu vou fazer a pergunta que você sempre teve medo de fazer. Você vai se livrar desse passado de uma vez por todas?" O ar ficou gelado. Tiago assistiu, paralisado, enquanto o destino se encaminhava para um ponto de não retorno.
Uma convergência caótica do que ele sempre tentou evitar. O que viria a seguir? O que mais estava escondido? A verdade não revelada, que mudaria tudo para sempre. A tensão no ar era palpável. Clara estava de pé com a arma em punho, os olhos brilhando com determinação. Tiago ficou sem palavras, sem saber como reagir ao que estava prestes a acontecer. Um silêncio pesado tomou conta da cozinha, enquanto todos os olhares se voltavam para ela. "Você não entende!" Clara gritou, a voz firme, mas os tremores na mão entregavam seu nervosismo. "Eu sou parte disso tudo. Não sou só uma mendiga. Eu tenho uma história." Tiago queria gritar com ela, mas a realidade do momento era esmagadora. Ele não sabia o que fazer. Hugo estava ali, mais próximo, e as peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam. A ameaça dos capuzes continuava, mas os olhos de Clara estavam fixos em Tiago, buscando um sinal de apoio. "Clara, não precisa fazer isso! Vamos conversar!" ele implorou, a voz falhando no meio da adrenalina. Mas sua súplica era ignorada. Clara havia tomado uma decisão. E antes que pudesse respirar, a explosão aconteceu. O estrondo ecoou como trovão, fazendo as paredes tremerem. O chão sob eles estremecia, e as janelas estouraram em 1000 pedaços. O gás lacrimogênio se misturou ao caos. As vozes e gritos se tornaram um barulho ensurdecedor. Tiago viu o pânico tomar conta. Todos começaram a correr em direções opostas, enquanto o medo sobrecarregava a cena. No meio da confusão, um homem encapuzado se virou. Era Vitor e estava de pé, com um sorriso cruel nos lábios. "A verdade sempre vem à tona, Tiago. Você não pode fugir dela." Ele parecia se deliciar com o caos, enquanto as pessoas ao redor apenas pensavam em escapar. "Vitor, o que você sabe sobre tudo isso?" A raiva e a necessidade de respostas invadiram Tiago. Naquele momento, não havia escolha a não ser confrontar aquela ameaça. Hugo puxou Tiago, tentando levá-lo para um canto mais seguro. "Tiago, precisamos sair agora!" implorou Hugo. Mas Tiago não podia deixar tudo assim, não indo a lugar nenhum sem Clara. Retorquiu, a determinação brotando. Ele precisava entender. O que mais havia por trás de toda aquela revelação? Foi quando tudo virou de cabeça para baixo. Clara atirou para o alto e o som da bala ecoou, cortando o ar. O impacto a fez tremer, mas não impediu a explosão emocional que se seguiu. Um homem ao fundo levantou a mão, um pouco afastado, e gritou: "Descansem, eu sou a resposta." A voz era forte e ressoava como um eco, mas ao mesmo tempo tinha um tom familiar. Todos pararam, virando-se em direção ao homem. A máscara se desfez e a verdade começou a se revelar. Era alguém que Tiago nunca esperaria ver ali. Era seu pai, Roberto. Ele estava em meio ao pânico, levando todos à confusão, mas agora finalmente estava ali, preocupado. "Pai, o que você está fazendo aqui?" Tiago vociferou, a expressão mesclando incredulidade e raiva. Roberto gesticulou, tentando acalmar a situação. "O que você acha que está acontecendo?" Ele encarou os capuzes e, em um movimento rápido, virou-se para Clara. Você não sabe, mas temos uma ligação mais profunda do que imagina. A verdade é que eu sou responsável por tudo isso." O choque reverberou na mente de Tiago e no peito de Clara.
O que você quer dizer com isso? A incredulidade se tornou um grito. Roberto puxou algo do bolso. Ao abrir, revelou um conjunto de fotografias antigas, as imagens amareladas e desgastadas. Clara, você é minha filha. O mundo ao redor deles desabou. Clara ficou paralisada, os olhos se arregalando. O caos do restaurante foi substituído por um silêncio absoluto, enquanto todos absorviam a revelação. Não pode ser. Ela estava atordoada, mas agora a dúvida começava a dar lugar à intuição. Por que você nunca me contou? Por que me abandonou? Tiago também ficou surpreso, olhando para o pai, esperando por respostas. O que havia acontecido? O que mais ele e Clara não sabiam? A verdade estava se desnudando como um pesadelo, mas agora havia um novo mistério no ar. Um que mudava tudo novamente. Tiago sentiu o nó na garganta apertar. O que estava por vir? A única certeza era que tudo estava prestes a se tornar ainda mais complicado. E o futuro deles jamais seria o mesmo. Enquanto o silêncio pairava na cozinha, Clara estudava o rosto do pai que havia se revelado. Uma mistura de choque e descrença se espalhando por seu corpo. A verdade estava bem ali, na luz fraca e opressiva. Tiago sentiu a pressão aumentar em seu peito, como se estivesse sufocando sob o peso de segredos nunca revelados. Você é meu pai? Clara questionou, a voz tremendo, carregada de dor e confusão. Roberto, com lágrimas nos olhos, hesitou. Eu só queria te proteger. Mas as palavras se perderam em meio ao caos. Hugo, ainda tenso, não podia acreditar no que estava acontecendo. É isso que você escondeu de nós? Uma nova vida construída sobre mentiras? Ele gritava, apontando para Roberto, a frustração crescendo. O tempo parecia parar, enquanto a revelação queimava no ar. Tiago olhou para Clara. Então para seu pai. Tudo isso, por que você não me disse antes? Indagou. Seu tom com raiva agora misturado à tristeza. Os capuzes se moviam, mas seu foco estava dividido entre os rostos familiares e a situação que se tornava cada vez mais insustentável. De repente, um estrondo ressoou do fundo da cozinha, fazendo todos se virarem. Uma mesa foi derrubada e os homens de capuz começaram a se agitar. Mas Tiago não podia desviar o olhar de Clara. O caos exterior se tornava insignificante diante daquela tempestade de emoções que ameaçava eclodir. Então, enquanto a confusão dominava, um dos capuzes avançou na direção deles. E Tiago provocou um impulso de proteção. Quando ele fez isso, um tiro ecoou, mais alto e ensurdecedor do que tudo o que já havia ouvido. O som cortou o ar como uma faca. Tinha vindo de Clara. Ela estava ali, aturdida, a arma ainda em mãos, a expressão tomada pela confusão. O que aconteceu? Circular, a voz trêmula. Dentro dela, a adrenalina pulsava após o disparo acidental. Os capuzes que se aproximavam pararam. Os rostos cobertos se tornaram instantaneamente mais agressivos. A tensão no ar era inegável. Tiago percebeu que todos estavam presos no mesmo limbo de incerteza. Clara olhou para Tiago esperando uma resposta, uma instrução. Mas ele estava paralisado, o coração batendo frenético. O braço dela tremia. Em um momento de vulnerabilidade, a coragem que Clara havia demonstrado começou a desmoronar. O caos persistia. Um grito surgiu do fundo da cozinha. Um dos homens encapuzados estava caindo no chão, gritando.
Ele havia sido atingido. A cena desfigurava-se em uma brutalidade inesperada. O pânico tomou conta e as pessoas começaram a correr na direção da saída. A fumaça lacrimogênea se espalhou, tornando tudo ainda mais caótico. Tiago tentava se mover em meio à multidão. O som de tiros misturava-se a gritos de terror. E a cena parecia um pesadelo. Clara gritou e Tiago virou-se rapidamente. Ela estava agarrada à arma, um olhar de desespero estampado no rosto. Então um segundo tiro atravessou o ar, e no momento em que ela disparou, uma luz ofuscante iluminou toda a cozinha. Ela havia sido atingida. Tiago congelou, o mundo murchando de dor. Clara caiu no chão, os olhos arregalados, seguida por um silêncio que parecia eterno. Tiago avançou, mas os capuzes estavam em desespero, cercando-os. Ele se lançou para o lado de Clara, sentindo o pulsar de vida dela fraquejar sob suas mãos. Clara, não, fique comigo! O sangue escorria e o calor da cena era sufocante. A revelação bombástica de que eram irmãos se tornara um dilema desesperador. Ele teve a chance de se conectar e agora poderia perdê-la para sempre. Clara, entre lágrimas, com uma fraqueza crescente, sussurrou: Tiago, não deixe isso acabar assim. Um dos capuzes parou ao lado deles, com uma expressão que misturava vitória e desprezo. Toda a verdade foi exposta. Tiago, agora que você reduz tudo a um jogo de poder, como se sente? O homem estava prestes a dar o golpe final, quando uma explosão ecoou atrás deles, lançando raios e fumaça pelo ar. Tiago não conseguia ver nada. O mundo à sua volta estava desmoronando, e o impacto da verdade começou a borbulhar em seu coração. A cena se desfez em ação enquanto ele segurava Clara nos braços. Ele olhou em seus olhos e viu a vida se esvair. O que mais estava escondido sob o manto de mentiras? E se soubesse que a verdade não liberava, mas destruía? Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. As decisões pesadas com promessas não cumpridas. O que aconteceria a seguir? Ele estava prestes a descobrir que a história apenas começava. Tiago estava paralisado, com Clara nos braços, enquanto a vida dela parecia escorregar entre seus dedos. O caos ao redor continuava. Gritos, fumaça e o som de passos apressados reverberavam na cozinha. Ele sentiu seu coração acelerar. Aquela cena se desenrolando parecia um pesadelo. Uma onda de emoções intensas, subindo e descendo como um mar revolto. Clara, por favor! Suas palavras eram um sussurro desesperado. Ele não podia deixá-la partir assim, não sem saber toda a verdade. O rosto dela estava pálido, e ele viu o brilho de seus olhos se apagando lentamente. Tiago se sentiu impotente. Um nó se formou em sua garganta. Mas então algo mudou. Uma luz forte irrompeu pelo espaço, ofuscando tudo ao redor. Todos, saiam daqui agora. Uma figura surgiu atrás do tumulto, e era uma mulher, com uma presença que impunha respeito. Seus cabelos soltos esvoaçavam enquanto ela se movia em direção ao grupo. Era Sofia, a antiga parceira de negócios de Tiago, alguém que ele pensava estar longe daquela confusão. Seu olhar estava fixo em Clara, e a tensão cresceu instantaneamente. Sofia? Tiago gaguejou, confuso. O que você está fazendo aqui? O choque correu pela sala. O olhar determinado dela ressaltava um conhecimento secreto, algo que estava prestes a ser revelado. Não temos tempo para isso, Tiago. A vida de Clara e a sua estão em jogo. A urgência na voz dela cortou a atmosfera.
Você precisa saber a verdade antes que tudo se acabe. Antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor fez os ânimos se agitar ainda mais. O grupo de capuzes começou a se aproximar, armados com intenções claramente malignas. Clara se debatendo na dor. Tiago amaldiçoou o tempo que não tinha. O caos intenso se aproximava, e a cena estava prestes a explodir. "Sofia, o que está acontecendo?" gritou ele. O olhar dela alternava entre eles e Vitor, que agora estava parado no canto, observando tudo como um predador prestes a atacar. "Seu pai não é quem você pensa", Sofia disse, virando-se para Tiago com uma expressão decidida. "Ele fez escolhas, e nenhuma delas leva você a um bom caminho." Um frio percorreu a espinha de Tiago. Os quebra-cabeças estavam começando a se conectar, mas em uma direção que ele nunca poderia imaginar. "O que você quer dizer?" A incredulidade transparecia na voz dele. "Você tem que ouvir. Clara não é apenas sua irmã. Ela é a chave para tudo isso", Sofia continuou, suas palavras saindo apressadamente. A verdade mais sombria sobre sua família e o porquê desse império desmoronar. Nesse momento, o que poderia ter sido uma conversa em particular se tornou um espetáculo para os capuzes, que observavam atentamente. E quando Sofia falou, tudo parecia se abrir. A sua mãe, ela fez um pacto, não apenas com Vitor, mas com forças que você não pode compreender. E Clara foi parte de um plano maior. Tiago estava em choque, as peças do quebra-cabeça moldando uma imagem que ele nunca conseguiu entender. Mas por quê? Por que esconder isso de mim? Por que Clara? As perguntas ecoavam na mente dele e o tempo parecia se arrastar. Ele olhou para Clara, que agora estava se esforçando para se manter consciente. O desespero apertava seu coração. "Clara, me diga que você sabe de algo", ele implorou, com seus olhos fixos nos dela. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora fez o chão tremer e causou uma divisão na cozinha. Cacos de vidro voaram em todos os sentidos e Tiago se virou para ver a entrada devastada. Uma sombra emergiu do caos, uma figura que ele jamais esperaria ver. Era sua mãe, Renata. "Tiago!" ela gritou, com olhos cheios de desespero. "Você precisa me ouvir. Estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas." O chão sob seus pés parecia desmoronar. A verdade que ele havia buscado agora se tornava um labirinto, e todos os personagens que ele acreditava conhecer estavam prestes a revelá-lo. A relação dele com Clara, a linha entre rivalidade e amor, estava prestes a se turvar ainda mais. Com isso, a escuridão se aprofundou e o caos tomou conta. A intensidade emocional pulsava. A verdade começava a sair dos escombros de suas memórias. Cada revelação escondida trazia consigo um peso que parecia insuportável. O que mais havia dentro daquela teia de segredos? O que tudo isso significava para eles? As respostas pairavam no ar, esperando para serem reveladas. E então, em meio ao pânico, o olhar de Clara se fixou em Tiago. E ela murmurou, quase como uma oração: "Nós temos que descobrir a verdade agora, ou todas as nossas vidas estarão em perigo, para sempre." O caos na cozinha era ensurdecedor. Clara estava deitada no chão, a vida escorrendo entre seus dedos. Tiago a segurava,
seu coração batendo forte enquanto a poeira e a fumaça começavam a se dissipar. O olhar de Clara estava cheio de dor, mas também de um desejo ardente que cortava fundo. Tiago, não deixe isso acabar assim. Ela sussurrou, a voz quase um fio. Não me deixe, por favor. Ele implorou, sentindo um nó na garganta. Ele podia ver o olhar dela se apagando e a desespero batia em seu peito. O barulho dos capuzes se misturava a gritos e passos apressados. Desespero e confusão pairavam no ar, como se todos ao redor estivessem presos em um pesadelo sem fim. E então, entre o pânico, a figura familiar de Renata apareceu. "Tiago!" Ela gritou, quebrando o turbilhão. "Eu estou aqui para acabar com isso!" O tom dela era sério, intenso. Tiago olhou para ela, os olhos arregalados. O que poderia dizer? Seu pai tinha menos valor que a verdade revelada, mas de repente havia tanto em jogo. Você precisa nos ajudar. Mãe, ele disse, sua voz carregada de desespero. Renata se ajoelhou ao lado de Clara, seus olhos fixos na filha. "Eu sinto muito. Precisamos fazer um sacrifício, mas você precisa confiar em mim." A ideia de um sacrifício lhe cortou o coração. "Sacrifício? O que você está dizendo?" Tiago questionou, sem entender. O pânico ameaçava engoli-lo, mas Clara do chão sussurrou, "Eu não tenho medo. Façam o que for preciso." Uma força inexplicável emanava dela. Os capuzes se aproximavam, e Vitor estava perto, com um sorriso vitorioso. "O jogo terminou, Tiago. Você não pode escapar da verdade." Mas aquela verdade começava a se desnudiar em direções inesperadas. Clara e Tiago, filhos não só de Renata, mas de um destino compartilhado, ligado por mentiras e revelações. "Chega!" Tiago gritou, se levantando. A pressão explodia dentro dele, e ao olhar para Clara, ele viu mais do que uma irmã. "Eu vou lutar por nós." As palavras cuspidas com tanta intensidade fez todos à sua volta pararem atenção. E ao ver o olhar de Clara, ele percebeu que não havia outro caminho a seguir. Em um movimento rápido, Renata ergueu as mãos. Uma energia pulsante começou a emergir. "Confie no que sou. A verdade pode doer, mas é essencial agora." E em um momento, os capuzes hesitaram. O chão tremeu e o clima mudou. A dor, a confusão, todo o peso da história começou a se transformar em algo novo. A luz brilhou intensamente no espaço, banhando todos em um calor familiar. A mudança estava prestes a acontecer. Tiros ecoaram, mas de repente, uma explosão levou os capuzes para frente, desestabilizando a situação. A fumaça subiu, enquanto os corpos se afastavam. Clara tentou se levantar, o impulso era forte. Todos estavam atordoados, mas suas vontades mesclaram-se em um único desejo. "Lutem! A verdade nos libertará!" Tiago gritou, unindo todos em um só propósito. O chão estava preenchido com a determinação dos que não se deixariam ser silenciados. Com isso, o espírito de resistência interrompeu a sequência de poder que se formava entre as sombras. Enquanto a confusão se desvanecia, sobrou uma pergunta pairando no ar. Qual seria o próximo passo? A resposta não estava clara, mas algo dentro de Tiago dizia que eles estavam no caminho certo, e enquanto olhava para Clara, ali, a peça que estava faltando em sua alma, sentiu que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade que viesse. A conexão não poderia ser desfeita, e a história deles esperava por um desfecho.
Mas a verdade agora pulsava no ar, e Tiago sabia, nem tudo era o que parecia. Antes de tudo se estabilizar, o que mais estava por vir? E o que a verdade revelaria a todos? E assim, o futuro permanecia em aberto, como uma porta esperando para ser aberta. Ei, não saia ainda! Este é o momento para você se inscrever imediatamente no canal e não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora! Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que acabou de acontecer. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.